titular em algum momento, mas hoje ele voltando de lesão é reserva. Inclusive, o Diego Costa jogou ali quase 80 minutos e não finalizou nenhuma vez no Anulado jogo, por nem Gabriel fora, Xavier. nem no gol, nem fora. Anulado. Eu entendo, a adaptação e recuperação de lesão demanda tempo e etc. Mas acho que o Matias Arezzo, acabou perdendo oportunidades sem necessariamente ter merecido perder essa oportunidade. Ele chegou, foi bem quando jogou e do nada virou a terceira opção para centroavante. O Matias Arezzo, que inclusive entra no segundo tempo, faltando ali 13 minutos Renato Gaúcho, para né, pai? acabar o jogo, e dá 2 finalizações, né? 2 finalizações no gol em pouco mais de 13 minutos. Ele foi bem melhor do que o Diego Costa no jogo. Você poderia ir pro estádio das pessoas onde as pessoas beberam no dia anterior, a ressacada. Perfeito. Coisa boa, coisa boa. E do lado do Bahia, uma partida que, pra mim, muito interessante de alguns jogadores que vinham devendo, cara. Principalmente o Tassiano, né? 2 gols do Tassiano, ele vinha de uma oscilação bem relevante, fez uma partidaça, marcou 2 gols, mas não só por isso, a capacidade de incomodar a zaga do Grêmio em vários momentos, sendo um cara muito participativo nessa região de meio de campo, um auxílio ao Jean Lucas, um auxílio ao Everaldo. Cara, ele fez uma partidaça, cara. O Tassiano fez uma belíssima, belíssima partida. Mas não só ele, cara. Gostei do jogo do Cauli. Caio Alexandre também bem no jogo. Acho que o Bahia, como um todo, foi muito superior, né? Pouco enfatizaram, todo momento. mas Caio jogou Só muito. que, cara, tu vê alguns lances que mudam o jogo, de fato. No primeiro tempo, logo no início, o Everton Ribeiro perde uma bola no meio de campo. O Grêmio Escorregou. puxa o contra-ataque e o Natan Fernandes sai cara a cara com o Marcos Felipe, finaliza pra fora. No segundo tempo, o outro Natan, o pescador, saiu cara a cara de novo, finalizou bem, mas o Marcos Felipe fez um milagre. O Bahia foi melhor? Sim. O Bahia é melhor? Sim. Mas no futebol, cara, mesmo tu sendo melhor, sempre tu vai ter momentos de oscilação dentro do jogo, né? Vai ter momentos ruins dentro do jogo. Então tu tem que sobreviver a esses momentos. Por exemplo, acabei de falar isso do Fortaleza, né, cara? O quanto o Fortaleza, ele consegue sobreviver aos momentos ruins dentro da partida, de maneira geral. Ele sempre sobrevive muito a esses momentos ruins. Isso é muito foda, isso é muito maneiro. Aliás, falei aqui sobre a defesa do Marcos Felipe, a gente precisa falar um pouco sobre o Marcos Felipe, cara. Falar que o Marcos Felipe é um goleiro ruim em 2024 é um atestado de que você não assiste o Bahia jogar. Perfeito. Às vezes, a gente que analisa futebol, criando conteúdo, acaba formando opinião com relação a alguns jogadores com coisas há muito tempo atrás, né? Por exemplo, o Marcos Felipe do Fluminense. Muita gente ainda trata ele como o goleiro da época do Flu. O 2024 do Marcos Felipe é excelente. Tem momentos de oscilação? Tem. Até porque se não tivesse, ele estava jogando na Europa no Real Madrid. Ele não estava jogando no futebol brasileiro. Teve momentos de oscilação? Teve, mas no geral é muito bom. E sendo decisivo em várias participações dele. Inclusive no jogo contra o Grêmio ontem. Mais uma vez ele faz uma defesaça, é importantíssimo pro Bahia. E faz uma temporada muito boa, cara. O Marcos Felipe faz uma temporada muito boa. Óbvio, não tá no hall dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Sei lá, dos talvez até 5, 6 melhores goleiros. Pra mim não está, mas é um bom goleiro. É um bom goleiro. Acho que tem discussão. Acho mal. que tem muita discussão. Eita porra. Porque Estalou minhas evoluiu costas, muito. velho. Espirrei, estalou minhas costas. E do lado do Grêmio, cara, apesar de não ter sido um grande jogo, eu vejo pequenas coisas positivas. Muitas delas focadas no Monsalve. Dá pra ver que ele pode ser titular do time em alguns momentos, ou até um reserva muito útil. E também tem que colocar em perspectiva que a trajetória dele no Grêmio, de maneira geral, tá começando, mas eu vejo talento, cara. Eu, particularmente, vejo bastante talento no Monsalve. Acho que ele pode ser importante pro Grêmio nessa sequência de jogos agora que vai ter. Eu acho que, cara, os dois times vão ser impactados agora por sequências, né? O Bahia segue na Copa do Brasil e o Grêmio pode ser que siga na Copa Libertadores, a ver o que vem pela frente. O Grêmio, o Renato falou que ele poupa muito, né? Ele vai poupar para Libertadores, porque ele acredita que o Grêmio não vai cair, etc. Tem que tomar um pouco de cuidado, obviamente, com esses discursos. Mas tá na conta, é um risco que o Renato sempre aceita. Do lado do Bahia, cara, eu acho que se manter nessa região da tabela é muito importante pro Bahia. Tentar pegar uma vaga de Libertadores, um G6 ali, G7. Acho que vai ser muito importante pro Bahia se classificar bem, jogar uma Libertadores ano que vem, nem mesmo que seja uma pré-Libertadores. Acho que vai ser muito importante pro Bahia. Quem sabe dar um passinho a mais, se conseguir pegar um G4, mas é difícil, sabe que é difícil. Mas o Bahia acho que o mais importante, o mais legal pro Bahia, de maneira geral, é estar nesse nível de competição. Eu ainda acho que o Bahia tem coisas a desejar dentro desse elenco. Vejo pouca, por exemplo, esse estilo de jogo, esse esquema, né? Esse time que foi a campo
Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Canu e Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, Everton Ribeiro, Everaldo e Tassiano, é um esquema de jogo um pouco tanto manjado. Você vê que o banco do Bahia, apesar de bom, não é ruim. O elenco do Bahia não é ruim. Falta profundidade, assim, o cara que vai entrar mudar o jogo. Tipo, o primeiro reserva é o Biel, né? Não é um cara que você fala assim, que bota pressão pra virar titular do time. Talvez o cara no banco que possa botar pressão pra virar titular é o Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues. Tirando ele, eu vejo poucos jogadores que colocam de fato uma pressão nos jogadores titulares. E eu acho que isso é importante ter no elenco jogadores que te ajudam a pressionar Biel tem o um time pouco titular. Seja para botar uma pressão para brigar por vaga, seja para fazer um time ter opções, né? De maneira geral. Acho o Bahia bom, o trabalho do Rogério Ceni é bem legal. Acho que a oscilação do Bahia, que a gente viu, que também era natural, eu sempre falei por aqui, uma oscilação natural do Bahia, parece estar melhorando agora com o passar do tempo. Então a gente vai ter que ver o que será do Bahia nas próximas rodadas. Já do lado do Grêmio, irmão, o Grêmio do Renato tomou uma decisão que é o risco de poupar no Campeonato Brasileiro. Eu acho sempre problemático. Principalmente quando você está na beira da zona de rebaixamento, que é o caso do Grêmio. O Brasileirão, a minha visão das coisas o Brasileirão é uma competição, para mim, muito principal. Se tem um lugar hoje, é muito difícil isso. É muito difícil fazer essa conta. Mas, se você tem um lugar para poupar, tem que ser uma das Copas que você jogue. O Grêmio não tinha como poupar na Libertadores, óbvio, né? É a Libertadores. E o Brasileirão. Eu teria poupado muito sério na Copa do Brasil. Por exemplo, o Corinthians escolheu a Copa do Brasil e poupou na Sul-Americana. Então, assim, eu acho que no final das contas é o